correção das nossas atividades. Então, eu selecionei algumas atividades, né, para a gente começar, né, a ter uma noção. Então, muitos alunos, recebi os e-mails, né, dos alunos do 7º ano que estão realizando sim as atividades, tá bom? E você que ainda não fez as atividades, né, eu peço que você dê continuidade ou inicie as atividades. Veja as nossas aulas, né, porque elas são importantes, as atividades também são importantes, ok? Então eu selecionei, né, algumas atividades para a gente fazer a correção. São as atividades de geografia, principalmente as questões abertas, ok, pessoal? Então, pega o teu livro de geografia, abra na página 78, ok? E vamos para a correção. Na página 78 do livro de vocês, eu tenho a primeira questão que diz assim: quais foram os impactos espaciais promovidos pela Revolução Industrial? Tá bom? Lembrando que essa atividade é referente ao capítulo 4, o espaço urbano industrial do Brasil. Então, a primeira questão: quais foram os impactos que a Revolução Industrial causou? Tá bom? Então, no espaço geográfico, o que foi que modificou? Ok? Do ponto de vista geográfico, a qual nos interessa para o nosso estudo, para a nossa análise, a Revolução Industrial acarretou o deslocamento populacional do campo para as cidades. É o primeiro ponto, o êxodo rural, certo? Os centros urbanos passaram a empregar mais pessoas do que as atividades rurais. Ok? Agora tem um detalhe. As cidades passaram a empregar essas pessoas, mas que pessoas eram essas? Pessoas que estavam preparadas para assumir os postos de trabalho nas grandes cidades, tá bom? Houve o surgimento das fábricas, que modificaram o sistema produtivo e as relações sociais. Então, o espaço urbano ele começou a modificar-se a partir do momento que houve a Revolução Industrial. Surgiram novos campos, novos postos de trabalho, tá bom? As pessoas agora passaram a estudar para assumir esses novos postos de trabalho. E a lógica, ela é perfeita, né? Então, os centros urbanos passaram a oferecer mais empregos do que as zonas rurais. É lógico que as pessoas estavam saindo da zona rural e indo justamente para as áreas urbanas, lembrando que boa parcela dessas pessoas que saíram das zonas rurais, né, em direção às zonas urbanas, elas não tiveram tais oportunidades, passaram a sofrer. E a partir desse ponto é que começam as histórias das favelas, das comunidades, das palafitas, das pessoas vivendo, morando nas ruas e assim por diante. Tá bom, pessoal? Porque no sistema capitalista ele é seletivo. Quem sabe, ok. Quem não sabe é colocado de fora. Agora, para quem sabe, tem um detalhe: tem que se atualizar, porque senão é mais uma pessoa fora do mercado de trabalho e assim por diante. Na página 79, eu tenho a segunda questão que diz: de que forma a cafeicultura, a produção do café, contribuiu para o processo de industrialização do Brasil, principalmente na região sudeste? Então, qual foi a contribuição da produção do café na região sudeste? O processo de industrialização ele contribuiu de qual forma? A cafeicultura deixou uma herança muito positiva para o desenvolvimento da indústria, como, por exemplo, o comércio, os bancos, rodovias, ferrovias, portos e mão de obra imigrante europeia com uma certa qualificação, certo? Então, a herança, não é? que a cafeicultura, que o processo da cafeicultura deixou para a industrialização foram justamente as estradas, as ferrovias,
né, uma mão de obra especializada, principalmente a mão de obra que veio, né, da Europa, né, para contribuir com a cafeicultura aqui. Então a cafeicultura ela começou a perder lugar para a indústria, mas ela deixou as suas heranças, tá certo? Iremos fazer o que com essas estradas que foram desenvolvidas para escoar o café? Né? Utilizaremos para outro processo. Né? E com mais ferrovias iremos utilizar para que elas foram desenvolvidas para escoar o café? Iremos utilizar também para industrialização. E a mão de obra especializada, dedicada especificamente para o café? A gente faz uma adaptação e reutiliza ela nas novas fábricas. Tá bom? Então essas foram as heranças deixadas pela produção do café, pela indústria do café nesse período. O terceiro quesito ele diz: observe a charge abaixo e explique o problema retratado e suas consequências. Então, no terceiro quesito, na página 79, observe aí, eu tenho apenas a mudança de cenário. Né? Olha essa imagem, né, que está no livro de vocês. É apenas a mudança do espaço geográfico, a mudança da paisagem, a mudança do cenário. Mas observe que as pessoas continuam fazendo as mesmas atividades, continuam sendo tratadas das mesmas formas. Então, como fazer análise dessa imagem, dessa chave? Ou seja, as pessoas saíram do campo em busca, né, de uma melhor qualidade de vida, mas o que encontraram nos grandes centros urbanos? Né? A mesma situação. Eles passaram a viver da mesma forma. E por que passaram a viver da mesma forma? A gente já discutiu em capítulos anteriores. Passaram a viver da mesma forma porque não tinham qualificações para viver na cidade. Aquilo que eu venho falando sempre. Se qualificasse, se mostrasse o valor do campo para essas pessoas, elas não precisavam sair. Porque o lugar dela é lá. Elas sabem fazer, né, todo o processo da agricultura, da área rural. Ou seja, são pessoas dedicadas a isso aqui. Mas o que foi que o processo, não o que foi que o sistema capitalista passou a divulgar? Passou a divulgar que o centro da cidade sempre é melhor para todas as pessoas. E aí a gente sofre até os dias atuais ao perceber que a situação não é bem essa, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui o quarto quesito, que diz: leia o texto que segue e responda as questões. 300 anos atrás, não havia uma diferença significativa entre a renda dos mais ricos do mundo e a renda dos mais pobres. Cerca de 99% da população mundial vivia da agricultura, atividade que era exercida com a mesma tecnologia primitiva: cavalos, bois, pessoas e fertilizantes de origem animal. Com a invenção da máquina a vapor, os 8.000 anos de agricultura como atividade dominante da humanidade havia chegado ao fim. Então observe o teor do texto, ele rapidamente está contando a história aqui há 300 anos atrás. Bom, há 300 anos atrás não existia diferença entre os ricos e os pobres. Por quê? Todos viviam na mesma atividade. E qual era a atividade? A atividade da produção de matéria-prima, a agricultura. Com a invenção da máquina, ou das máquinas, ou melhor dizendo, com a Revolução Industrial, olha só o que aconteceu, começou a se destacar quem era rico e quem era pobre. E como foi esse destaque, pessoal? Os ricos se destacavam porque começaram a acumular capital. E os pobres passaram apenas a oferecer a mão de obra barata. Então é esse tipo de análise que ele vai pedir justamente na letra A. O texto comenta algumas mudanças ocorridas no sistema econômico e social do mundo. Que mudanças foram essas? Aí eu acabei entregando a resposta para vocês, tá bom, pessoal? Na letra B, já na página 80, eu tenho: a que fenômeno histórico o autor se refere ao citar
a invenção da máquina a vapor. Também já entreguei essa resposta. É justamente o desenvolvimento das indústrias, das máquinas, a revolução industrial. Letra C, segundo o texto, há 3 séculos, 300 anos, está lá no texto, a distribuição de renda entre a população era diferente da que existia hoje. Comente, por que era diferente? Né? Comentei anteriormente na letra A, tá bom? E aí, agora a gente vai aproveitar o ensejo, a gente vai para a página 85 do livro de vocês. Na página 85, o primeiro quesito é para você relacionar, está muito fácil, né? A primeira coluna com a segunda, está muito fácil isso aí. Inclusive, as respostas também, é claro, estão nos seus livros. Segundo quesito, faça uma pesquisa sobre uma das principais indústrias do seu estado e colha aí os seguintes dados. Você vai encontrar na sua cidade, você vai pesquisar quais são, ou qual, apenas um tipo de indústria, um tipo de fábrica que tem na sua cidade, tá bom? Encontrou? Então, o que é que você vai atender para suprir essa questão? Tempo de atuação no mercado industrial, você vai descobrir há quantos anos essa fábrica, essa indústria está atuando no mercado. Letra B, importações ou exportações de produtos realizados pela empresa. Ela vende os produtos para outros países? Ela compra os produtos de outros países? Quais são? Quais são esses produtos? E quais são esses países que têm, né, essa relação com essa empresa que você pesquisou, que está na sua cidade? Sua importância para as comunidades que a rodeiam. Qual a sua importância, né, da fábrica nessa cidade aqui? Qual é a importância que ela tem para essa população? Ok? Muito fácil e muito simples de fazer, tá bom? Indo para a página 86. Na página 86, terceiro quesito, ele diz assim: observe o mapa da distribuição espacial da indústria de 2016. Então o mapa aqui, ó, essa pesquisa de 2016. Você irá observar esse mapa para responder a letra A e a letra B. Agora responda, letra A. Em que região do país está concentrado o maior número de empresas industriais e em que região existe menor, né, o número menor dessas indústrias? Então você vai olhar para o mapa, a gente já discutiu, inclusive um mapa semelhante a esse, nas nossas aulas virtuais. Você vai justamente destacar a região tal, ela é mais desenvolvida, ela tem a presença de indústria. Lembrando que cada pontozinho desse aqui, ó, vermelho ou amarelo, significa uma indústria. Então você vai olhar para o mapa e você vai justamente responder a letra A, né? Qual região do país existe a maior concentração de indústria e qual a região do país existe a menor concentração de indústria? A letra B, levando em consideração os aspectos históricos do processo de industrialização do Brasil, como você explica a localização do maior centro industrial do país? Se você respondeu certinho a letra A, você vai conseguir responder a letra B. O que é que ele quer na letra B? Você vai identificar a região do país que tem a maior quantidade de indústria e vai dizer historicamente por que essa região ela tem a maior quantidade de indústria. O que foi que aconteceu no passado? Né? Qual é a história dessa região para ela concentrar, para ela ter uma atração de desenvolvimento industrial? Ok, pessoal? Indo para a página 87, observe. Na quarta questão ele diz, observe a imagem e lê o texto abaixo. Certo? Então, em seguida, depois que você observar a imagem, olha a imagem aí, e depois de fazer a leitura do texto que está ao lado, em seguida relacione, respondendo a seguinte questão: quais os efeitos do êxodo rural no processo de industrialização e urbanização do Brasil? Então, aqui ele está discutindo sobre o êxodo rural. O que foi o êxodo rural? Quais as suas consequências para o processo de industrialização e urbanização, criação das cidades, crescimento das cidades, tá bom? Então você vai relacionar, dizer o que é que tem a ver esse texto com essa imagem, com o processo de industrialização e urbanização, tá bom? Aí você
pode justamente colocar a sua resposta aqui. Lembrando, né, eu estou fazendo esse tipo de observação para ajudar algumas pessoas que têm sim dificuldade para compreender o que as atividades estão pedindo. Aí você começa a observar que a gente termina repetindo o assunto, ou seja, isso significa que a gente já vem há muito tempo, né, desfragmentando, analisando, se aprofundando nesse conteúdo. A quinta questão, observe uma campanha publicitária do ano de 1957. Qual o público a qual ela se destinava? Você vai olhar, observa a imagem aí, ó, é uma campanha publicitária. Olha o que tem escrito nessa publicidade: tem a família, o Natal e a Coca-Cola. Símbolos universais de cordialidade. Tá bom? Então você vai olhar aqui e você vai responder. Você já sabe, né, quem está patrocinando, né? Qual é a mensagem que ela está transmitindo e principalmente para qual tipo de família? É a família pobre, classe média, tá bom? Então você vai fazer justamente esse tipo de análise. Ok, pessoal? A página 88 e 89, essa daqui eu não irei me aprofundar nela, não irei fazer essa correção, porque vou deixar, como já diz aqui a temática, é o desafio. E ele é muito rápido e muito fácil para vocês realizarem, ok? E aí, aproveitando esse momento, a gente vai justamente fazer a correção agora, vai acompanhando comigo. Lembrando, se tiver muito rápido, você tem o poder, não é, de colocar justamente a pausa no vídeo, tá bom? E fazer a análise aí no livro de vocês, certo, pessoal? Então agora a gente vai para a página 97 do livro de vocês. Na página 97 do livro de Geografia, eu tenho a primeira questão. Por que a economia do Brasil é considerada extrovertida? Por quê? O que significa extrovertida? Se você encontrar o significado, né, de uma economia extrovertida, você também encontra a resposta. E aí você relaciona por que, né, a economia do nosso país, na análise aqui do livro, né, obedecendo, levando em consideração o tempo de pesquisa que está aqui implícita no livro, tá bom? Por que a economia brasileira é considerada extrovertida? Lembrando, extrovertida, né, já vou dar aí uma dica muito importante para vocês. Extrovertida, economia extrovertida é a economia que tudo que ela produz aqui manda para algum lugar, tá bom? Então, já facilitei bastante, tá certo? No segundo quesito, ele diz: passado 10 anos do surgimento do acrônimo BRICS, acrônimo significa justamente, né, essa sigla aí, tá bom? A expressão popularizou-se e tornou-se uma espécie de síntese das mudanças na economia do planeta. Os países dos BRICS deram sua primeira demonstração da força logo após o estouro da crise financeira global de 2008, quando ficou claro que os emergentes teriam um papel importante no combate aos problemas enfrentados nos Estados Unidos e na Europa. Deu a informação, agora o que ele quer? De acordo com o que estudamos no capítulo, ok? Responda: que países compõem o BRICS? Muito fácil, tá bom? Letra B. Com que objetivo esse bloco político foi criado? Qual foi o objetivo? Lembrando, está tudo aí no livro de vocês. Terceiro quesito, você vai relacionar, né, a primeira coluna com a segunda. Também está muito fácil, tá bom? Quarto quesito, já na página 98, eu tenho: quais foram as principais características que marcaram o surgimento do sistema mercantilista no continente europeu? Quais as principais características do sistema mercantilista, tá bom? Ela caracterizou-se pela interferência do governo na economia, na acumulação de metais preciosos, e você
passa a discorrer, a se aprofundar mais nessa resposta aqui, tá bom? Então eu estou mostrando para vocês que não tem bicho de sete cabeças para responder essas questões. Todas essas respostas a gente já expôs nas nossas aulas, estou dando mais esse tipo de ajuda e está no livro de vocês. Basta apenas fazer, realizar, né, as leituras, pessoal, tá bom? Aí eu tenho a quinta questão. Surge logo após a Segunda Guerra Mundial, devido à destruição causada pelo conflito. Muitas empresas, em especial as norte-americanas, passaram a exportar meio de produção e bens para todo o planeta. Movimento que gerou o atual processo de globalização, tal qual conhecemos. A qual fase do sistema capitalista o texto se refere? Ele está se referindo aqui apenas duas palavras para você responder. Ele está se referindo aqui, né, a um dos sistemas capitalistas. Qual foi essa? Tá bom? Seguindo, eu tenho aqui na página agora, para a gente finalizar, certo? Na página 103 do livro de vocês, certo? Eu tenho, na primeira questão, vocês irão fazer a leitura desse texto, certo? E apenas responderão baseado nesse texto. Na letra A, segundo texto, qual a perspectiva de crescimento para a classe média brasileira? Respeitando o texto. Ok, pessoal? Levando em conta as informações do texto. A mesma situação você vai fazer na letra B. Então, professor, as respostas da letra A e da letra B estão nos textos da primeira questão ou no texto da primeira questão? Sim. Certo? Terminou. Respondeu. Não precisa você ficar folheando o livro. Está tudo aqui. Ok? Na segunda questão, explique o significado ou explique o que significa as expressões destacadas no texto abaixo. Talvez aqui nem precise você ler esse texto. Simplesmente você observa quais são as palavras que estão destacadas aqui em negrito e você vai dar o significado dela. Claro, também estão no livro didático de vocês. Certo, pessoal? E aqui na página 104, eu tenho a terceira questão. Em 2011, o comércio exterior brasileiro registrou, né, corrente de comércio recorde de 482,3 bilhões de dólares. As exportações acirraram o período com valor de 256 bilhões de dólares e as importações de 226,2 bilhões de dólares. Resultados igualmente recordes, tá bom? Afinal de contas, essas informações aqui, ele quer o que com isso, tá bom? Conforme os dados do texto acima, no ano de 2011, a balança comercial brasileira teve saldo positivo ou negativo, tá bom? Está relacionado com a questão anterior. Qual a importância do mantimento de uma balança comercial positiva? Justifique porque é importante a gente deixar a balança comercial positiva, tá bom? Você vai explicar justamente isso. Na quarta questão eu tenho observe o gráfico a seguir e responda. O tema do gráfico: direção das exportações brasileiras por região. Isso tudo no ano 2011. Aí, muito fácil. Eu não vou nem ler, porque senão eu termino entrando na tentação de entregar a resposta para vocês, tá bom? A resposta é curtinha, inclusive tem a letra A, letra B e letra C, né? Inclusive para você. Poucas palavras você consegue responder aqui olhando para o gráfico. Na página 105 até a página 106, né, novamente as questões elas são fechadas, com exceção da segunda questão, que você vai olhar para essa imagem, vai fazer a leitura do texto e vai discorrer a sua resposta também é pessoal. Bom, pessoal, fico por aqui. Lembrando, estou muito contente de estar recebendo
os e-mails das atividades de vocês. Continue acompanhando as nossas aulas, tá bom? Continue exercitando, fazendo as nossas atividades do livro. Isso é muito importante para vocês. E é com muita alegria, né, de todo o coração, que eu tenho recebido e tenho visto, tenho feito a leitura, tenho visto as atividades de cada um de vocês que estão enviando os e-mails. Ficamos hoje por aqui e lembrando, não perca a fé.